Gostaríamos, antes de nós lermos o texto, conhecer os irmãos que fazem parte desta congregação. Convidamos a todos os queridos a colocarem-se em pé em nome de Jesus agora. Todos os amados, colocando-se em pé. Nós já tivemos vendo a lista, né, que consta o nome dos irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, oramos por vocês, né, e glorificamos a Deus pela vida de vocês. Podem sentar. Eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e 17. É um texto muito conhecido. E eu peço o grupo de coreografia, os grupos, tem um local, certamente aí. As irmãs, podem se preparar, por favor. As irmãs do grupo de coreografia, se não vieram, venham. Preparem-se. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17, onde a palavra do Senhor diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Podem sentar. Nós louvamos a Deus porque mais uma agência do reino de Deus está sendo estabelecida aqui na terra. A agência do reino de Deus. E quantas agências nós organizarmos, ainda podemos dizer que serão poucas para atender o ID de Jesus. A necessidade é grande. E por isso a nossa igreja, a Igreja Batista em Parque Bela Vista, conforme eu creio também, dos pastores, evangelistas, missionários que aqui estão, pelo chamado que receberam do Senhor, nós nos preocupamos em expandir esse evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho pois é o poder de Deus. A palavra poder no original grego é dinamis, que gera a expressão na nossa língua dinamite. Então o evangelho é uma explosão, não para destruição, mas para a bênção. Aleluia. É uma explosão para a glória do Senhor. E quando eu estava lendo esse texto, lembrei-me daquele complexo de presídios ali em São Paulo, chamado Carandiru, onde algumas alas daquela foram implodidas, que é o mesmo que explodir. Explodir quando joga os componentes para fora. Implodir, arma-se ali os artefatos de uma forma que, para proteger a população, os prédios, imóveis, ele implode, é para dentro. São colocados ali dinamites de uma forma que não joga para fora, mas é colocado dinamite. E aquele presídio, em 1992, serviu, né, mostrou ao mundo uma tragédia terrível, porque ali houve uma rebelião, uma revolta, e na incursão policial para resolver aquela situação, então foram ali executados, mortos, não sei se de forma de execução, mas 111 presos.
Isso em 92. Em 2002, 10 anos depois, então foi implodido ali algumas daquelas alas, e ali foi feito um parque dos jovens. Ali foi também estabelecido ali uma escola técnica federal. Também tem um centro cultural. E houve uma transformação naquele local. Então o Evangelho faz assim. O Evangelho, ele veio para libertar o homem, para romper com as cadeias. Romper com as cadeias. O Evangelho veio para tirar a rebeldia do coração do homem e trazer paz. O Evangelho veio para tirar aquelas pessoas que estavam à sombra da morte para dar vida. É interessante que o profeta Isaías, na sua carta, no seu livro messiânico, profético, que leva seu próprio nome, no capítulo 9, ele anunciando Jesus, ele diz que o povo que andava em trevas, o povo que vivia à sombra da morte, viu uma grande luz. Esperança. Então o Evangelho é para isso, é para trazer esperança às pessoas. As pessoas que já estão desiludidas com a vida, sem esperança, sem perspectiva de vida. Então o Evangelho é para isso. Por isso, as igrejas, elas estão com a missão principal, uma das missões principais, é pregar o Evangelho, depois adorar a Deus, porque as pessoas que vão se convertendo, elas passam agora a adorar a Deus, tendo vida, ou seja, a comunhão com o Senhor. Então o Evangelho é para isso. É o poder de Deus, é a dinamite de Deus, para salvar vidas. Mais do que salvar pessoas da morte física, mas salvar pessoas da morte espiritual. Da morte espiritual. E a palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas. As igrejas do Senhor estão aqui na terra para dar boas notícias. E conforme nós falamos, há esperança, há solução para o seu problema. Nós vivemos dias que as boas notícias, olhando assim no sentido de na esfera terrena, humana, as boas notícias são poucas. Liga-se a televisão, as más notícias imperam. Pega-se um jornal, as más notícias, existem mais notícias do que boas notícias. Se conversarmos, sempre a notícia, a informação, a comunicação, as informações não são boas. Mas o Evangelho veio para trazer boas novas. Boas novas. Boas notícias. E é justamente isso que nós falamos há pouco. Que é a luz. Que é a esperança. Que é a esperança para o homem perdido. A missão principal, uma das missões principais, é a igreja pregar esse Evangelho. No Evangelho de Marcos, nós vemos logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo desse Evangelho, o Senhor, a palavra do Senhor nos falando o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus, das boas notícias de Jesus, Filho de Deus. Podemos ver ainda mais adiante
Palavra do Senhor. Evangelho de Marcos. No versículo 14, a expressão: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino. Mais adiante nós vemos que Jesus fazia isto. Jesus curava enfermos, libertava os oprimidos, mas pregava o Evangelho do Reino. A cura, a libertação, acompanhada do Evangelho do Reino. Porque cura sem pregação do Evangelho não resolveu o problema. Libertação sem pregação do Evangelho até piora-se o problema, porque expulsa-se o demônio, mas a casa vazia. Depois esse retornando, vendo a casa limpa, ornamentada, bonita, esse demônio que saiu volta com 7 outros piores, disse o Senhor Jesus. Então necessário é que pregue-se o Evangelho. O Evangelho. Existem coisas que estão no Evangelho, mas não é o Evangelho. Faz parte do Evangelho. Quando Jesus disse: se tivermos fé, vimos uma montanha diante de nós, e nós ordenarmos a montanha, determinarmos para a montanha se remover, ela vai se remover. É fé. Está no Evangelho. Vai acontecer. Está no Evangelho, mas não é Evangelho. Faz parte do trabalho da igreja incentivar a fé, mas o Evangelho é o anúncio de que Jesus Cristo um dia veio ao mundo e deu a sua vida por nós, por amor a nós, em obediência ao amor do Pai por nós. E Ele deu-nos a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E encerrando, eu quero dizer aqui, vou repassar para os irmãos o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, justamente na primeira carta, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A missão principal de Jesus na sua vinda ao mundo é de salvar os pecadores.